Isso é muito crucial. Como marcamos a zona de perigo para que saibamos que, sempre que um preço reagir, sabemos que o preço reage na zona certa, não em uma zona falsa ou em outros lugares, mas na zona real que marcamos. Portanto, preste atenção, vai ser fácil, não vai ser muito difícil, apenas aprenda a etapa e faça-a corretamente e discipline-se. Tudo ficará bem porque não queremos ser manipulados pelo preço quando o preço não atingiu a zona real, então vamos entrar no tópico. Agora, na verdade, existem 4 etapas para marcar a zona de perigo no SNR. É muito fácil, não é? Na primeira etapa, vamos para o nosso período mensal, semanal ou diário. Ok, para pares de moedas, ouro, você também pode usar no ED quando estiver de lado, quando não houver notícias, mas quando houver notícias, você precisa usar o período diário e, acima, na segunda etapa, mude para o gráfico de linhas. Na terceira etapa, coloque uma linha horizontal na borda do suporte e da resistência. E no segundo movimento, na quarta, mudamos de volta para nossa marca de velas. Zona da borda do suporte, toda a resistência até a sombra ou a semana que você quiser chamá-la, então mostrarei o exemplo no próximo slide. A primeira coisa que começamos é o período mensal ou semanal, mas, de preferência, eu adoraria usar o período semanal para o ritmo da moeda. Como meta, você pode usar o ED para o período de tempo, sem problemas. Mas lembrem-se, pessoal, quando houver notícias em breve, não usem o período H4, ele será facilmente rompido. Usem o período diário, o período semanal ou o período mensal. Tudo bem. No final deste curso, vou ensinar como usar ouro para negociar no M1. Não fiquem tão animados ainda. Com a meta, teremos maneiras ainda melhores de negociar na meta para cambistas. Em seguida, precisamos apenas mudar para o gráfico de linhas, que é a segunda etapa. A terceira etapa é colocar uma linha horizontal na borda do suporte ou da resistência. Agora, pessoal, quando quisermos colocar essa linha horizontal, basta colocar o preço que está próximo do preço atual. Não precisamos colocar tudo aqui ou aqui, porque o preço está atualmente nesta área. Portanto, apenas marcamos no CH, você pode marcar aqui, está bem, isso também é uma resistência. Deixe-me desenhar isso para você, desculpe, não a resistência, isso também é um suporte. Você pode marcar isso como um suporte, sem problemas, isso é uma resistência, suporte. Nesta área. Ok, então marque em algum lugar próximo ao preço atual, não precisa marcar aqui, está muito longe, tudo bem, só queremos algo próximo ao preço atual para que nosso gráfico pareça mais limpo e fácil de monitorar e, pessoal, uma vez que tenhamos marcado nosso suporte, nossa resistência mais próxima do nosso preço atual, a seguir, não se esqueça de marcar nosso segundo movimento, então esta resistência será uma resistência forte quando houver um segundo movimento, este suporte será um suporte forte quando houver um segundo movimento. Este suporte será um suporte forte quando houver um segundo movimento no lado direito, então lembrem-se, pessoal, o segundo movimento para este suporte está no lado direito deste suporte, o segundo movimento é forte quando há um segundo movimento no lado direito deste suporte, esta resistência será forte quando houver um segundo movimento no lado direito desta resistência. A seguir, voltamos para o gráfico de velas. Marque a borda do suporte daqui até a sombra, então marcamos daqui até aqui. A resistência também marque da borda da resistência até a sombra. Então esta é a nossa zona, da borda do suporte, da borda da marca de resistência até a sombra da semana. O mesmo vale para esta marca até a sombra da semana, como neste caso, a uma semana longa aqui. O que devemos fazer é marcar tudo, que é a semana mais longa, já que essas duas semanas são iguais, então não faz diferença. Nós apenas marcamos a zona, qualquer que seja a semana mais longa. Eu sei que alguns de vocês devem estar se perguntando o que acontece quando o gráfico tem tantas bordas como esta. Então, antes de tudo, se eu fosse você, eu marcaria o que for significativo, como este A maiúsculo, A.
maiúsculo ou este, ok, e este é o V maiúsculo, V maiúsculo. O resto é o segundo movimento. Esses dois são considerados como um segundo movimento, segundo movimento, segundo movimento. Então, como identificar o segundo movimento? Bem, não há uma maneira específica de identificá-lo. Eu apenas marco desta forma. Eu só pegaria esse tipo de coisa, aquela que realmente se destaca das demais, como meu suporte significativo ou resistência não significa que se eu não marcá-la, ela não terá nenhuma reação, o preço ainda poderá reagir a ela, é só que eu preferiria que fosse assim para mim, para que fosse fácil monitorar o que acontecesse nessa zona, então monitorarei novamente se houvesse um rompimento ou uma rejeição. Vou mostrar a vocês no gráfico MT4 onde eles são ainda piores do que isso, então vamos dar uma olhada no gráfico MT4. Ok. Pessoal, há uma pergunta, o que acontece se a sombra no lado esquerdo for maior? Pessoal, há uma pergunta, o que acontece se a sombra no lado esquerdo for maior do que o atual A? Então vou mostrar a vocês aqui, vamos para o gráfico de linhas. Eu marco no A, aqui, esta é nossa resistência semanal. Voltamos ao gráfico de velas. Marcamos nossa zona. Daqui até a borda da resistência agora, como vocês podem ver, esta sombra é maior do que aqui, então o que acontece é que se você encontrar esse tipo de situação, seja lá o que for, no lado esquerdo do A da resistência aqui, esta é uma letra maiúscula A, resistência, ignore, nós só queremos pegar o preço atual, é isso. Ok, pessoal, como vocês podem ver aqui, este é o GPPCE de PIR no período semanal. Se mudarmos para o gráfico de linhas, podemos ver que isso é muito confuso. Então há duas maneiras de negociá-lo. Primeiro, é evitar se você não vê nada ou não se sente confortável em olhar para este gráfico. Em segundo lugar, se você ainda quiser negociar, sem problemas, deixe-me tentar e vamos com isso. Então, primeiro, normalmente encontrarei a resistência e o suporte mais próximos. Esta será minha resistência, a mais próxima dessa faixa de preço. Agora, o próximo suporte, eu escolheria este. Por que escolhi este, não este? É porque, lembrem-se, pessoal, o segundo movimento, então, para tornar este suporte forte, ele deve ter um segundo movimento, então. Este é um segundo movimento que significa que este suporte se tornará forte. É. Porque eu não escolho isso como uma resistência. Porque o segundo movimento aqui está muito perto do suporte. É só que eu não quero monitorar esta zona. Sinto que o preço simplesmente não iria reagir a esta resistência. Ok, então há muitas maneiras de marcar aqui, bem como sua resistência. Lembrem-se, pessoal, a zona de perigo que usamos é apenas para monitorar o preço. Tudo. Bem, então você monitora o preço para ver se o preço lhe dá uma rejeição ou um rompimento. É isso, nada mais do que isso, ok, apenas como uma zona de monitoramento. Então apenas monitoramos, marcamos a zona, se houver alguma rejeição ou rompimento, então apenas reagimos ao preço, se nos der uma rejeição ou rompimento, então apenas entramos usando a configuração F5, ok, pessoal, então digamos que queremos negociar nesta área, vou marcar isso, ok, porque você acha que, ok, esta resistência tem um segundo movimento aqui, então não é como eu disse, nós apenas a usamos como uma zona de monitoramento, então vamos mudá-la para o gráfico de linhas Li. Então marcamos isso como nossa zona de monitoramento, ok, então lembrem-se, pessoal, da borda da resistência até a sombra do candlestick, então vou colorir esta outra cor, provavelmente amarelo, parece mais fácil assim, então neste caso, cara, quando há um rompimento limpo, você vê que este é um rompimento limpo em um período semanal nesta resistência, então o preço reage ao rompimento anterior, teste-o como um novo suporte, então o que devemos fazer é que quando o preço rompeu, definitivamente há uma configuração, então quando o preço rompeu, sempre olharemos para o período diário, então o preço que rompeu esta é esta. É a vela, então quando há uma vela de confirmação esta é a vela que queremos monitorar depois disso e vamos olhar para o gráfico no H4 então. Rompimento, deixe-me marcar novamente esta vela diária, esta é vela diária que rompe o semanal, ok, rompeu o semanal e então vemos. Se o preço volta eles têm alguma rejeição e sobem em direção à tendência de alta, veja há um engolfo de alta no peão, ele quebrou, há um engolfo de alta no ED4. Ok, mas se eu fosse você eu não negociaria, mas aqui há um bom SNRC1 configurado. Aqui ok, então vamos marcar isso como nossa zona, nós podemos ver qualquer confirmação no período de tempo diário, uma confirmação no período de tempo diário que é o Maru duplo, então esta também é uma boa confirmação para o SNRC1, uma configuração ok. Pessoal, então há algumas maneiras que você pode fazer com isso apenas como uma zona de monitoramento apenas.
Monitore e lembre-se pessoal, a marcação é sempre da borda do suporte ou a resistência sobe para a sombra ou a semana é isso que será sua zona real, sua zona de monitoramento real. Ok, pessoal, sua próxima tarefa é fazer 5 capturas